Vamos fazer as testemunhas de Jeová pensarem? Vamos fazer pergunta difícil aqui, hein? Olha só, para você raciocinar, hein? Você sabe que testemunha de Jeová preenche um requerimento para se eximir do serviço militar. E aí, então, cancelar o seu certificado de alistamento militar, sua carteira de reservista. Perguntinha: por que que os anciãos que se tornaram testemunhas de Jeová depois do alistamento militar não entram com o pedido para cancelar a sua reservista? Ué, a Constituição diz que isso pode ser feito a qualquer momento. Incoerência. Incoerência. Ué, tem que agir em harmonia com o que se pede dos outros. Outra perguntinha. Jesus disse que o que a direita faz, a esquerda não tem que saber. Mateus 6, versículo 3, não é? Por que que as testemunhas de Jeová entregam relatórios com nome? Nome pessoal. Se o objetivo é saber quanto foi feito, por que que não entregam um relatório sem nome? Não se chegaria à soma da mesma forma? Não. As testemunhas de Jeová, a liderança, os anciãos têm que saber quanto cada um fez, calculam a média de horas, e se a testemunha de Jeová estiver abaixo da média de horas, ela corre o risco de perder até seus privilégios na congregação. Eu fui 17 anos testemunha de Jeová, eu sei disso. Outra perguntinha. O corpo governante já mudou 314 vezes de ensinos. E algumas mudanças ficaram no vai e vem, né? Pode adorar Jesus, não pode adorar, não pode. Uma sentinela até de 1992 disse que se Hebreus 1,6 deve ser interpretado como adorar Jesus, então deve ser adoração relativa. Onde a Bíblia ensina adoração relativa? Em lugar nenhum. Adoração relativa é pecado. Outra perguntinha. A Bíblia, as testemunhas de Jeová dizem que os cristãos ungidos foram juntados do ano 33 da Era Comum, né, depois de Cristo, até, bom, primeiro era 1931, depois mudou para 33 e agora não se sabe ao certo, né? Porque está aumentando o número, né? Então, nos primeiros 50, 60 anos de cristianismo, há cálculos que dizem que havia já 800 mil cristãos na Terra. Outros cálculos são menos, dão um número menor, mas sempre passa de 144 mil. Se Deus só escolheu 144 mil do ano 33 até a década de 20, ou o século 20, sei lá quando, então esse número já estaria completo logo no primeiro século. E aí a grande multidão que passou a ser ajuntada em 1935, onde é que fica nessa? Complicado, hein? Ó, em Atos diz que 120 discípulos estavam ali, depois 3 mil almas, depois 5 mil só nos primeiros dias da igreja. E aí, hein? Como é que fica? Outra pergunta. 144 mil dizem que é um número literal. As 12 tribos de Apocalipse 7, versículo 4 a 8, são simbólicas. Os 12 mil de cada tribo são simbólicos. Como é que se consegue a mágica de fazer 12 mil simbólicos vezes 12 tribos simbólicos dá 144 mil literal? Só na cabeça das testemunhas de Jeová mesmo. Outra perguntinha. Onde a Bíblia diz que existe um corpo governante? Se o escravo fiel e discreto são 144 mil que dão alimento para outras pessoas, conforme Mateus 25, 45 a 47, e esse alimento na forma de revistas, de livros, onde está na Bíblia que apenas atualmente 9 homens desse escravo fiel e discreto preparariam alimento para os outros?
inclusive da grande multidão? Em lugar nenhum. Não é mais óbvio que Jesus falava de todo aquele que prega e ensina verdades, todos nós, como sendo membros do escravo fiel e discreto? Outra pergunta. Se Jesus disse, feliz o escravo e fiel e discreto, que fizer exatamente assim, ou seja, alimentar pessoas com a verdade. Agora, segundo as testemunhas de Jeová, entre 98 depois de Cristo e 1874, não tinha corpo governante. Ora, quer dizer que o corpo governante, o escravo fiel e discreto, ficou inativo por 18 séculos? Que beleza, hein? Olha que trabalhador que é o escravo fiel e discreto das testemunhas de Jeová. Ele trabalha quando o amo dele vai embora, aí ele fica 18 séculos vagabundando, aí quando está perto do amo voltar, ele volta a trabalhar. Belo escravo fiel e discreto que vocês têm, viu? Jesus disse, outro questionamento. Jesus disse que suas ovelhas seriam um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Por que o corpo governante desmente essas palavras, dizendo que há 2 rebanhos, um da grande multidão e outro dos 144 mil? Interessante, né? Essas perguntas pegam no pé das testemunhas de Jeová. É duro, né? Se a tradução do Novo Mundo é a melhor Bíblia já publicada, por que os melhores peritos em grego e hebraico a rejeitam e a condenam como um perfeito exemplo de como não se deve traduzir uma Bíblia? O Rubens citou, o grande Rubens, o melhor professor de grego e hebraico das testemunhas de Jeová. Difícil encontrar, hein? Muito raro. Entre as testemunhas de Jeová, né? No meio batista está lotado de gente famosa, gente importante, que sabe grego, que é perito, né? E não periquito. Então, o Rubens citou 13 pessoas. Eu tenho uma lista de mais de 800 nomes de peritos estudiosos em grego e hebraico que discordam da tradução do Novo Mundo. A maioria das citações do Rubens são de não cristãos, são de judeus. O Rubens cita pessoas fora do contexto. Aliás, as testemunhas de Jeová são expert em fazer isso. Impressionante, nunca vi. Então essas perguntinhas, essa primeira que eu fiz aí dos anciãos, os anciãos deviam cancelar sua reservista. Afinal de contas, se o Brasil entrar em guerra, eles vão ser chamados. Tem anciãos que estão entre 25 anos e 35 anos que podem ser chamados para um serviço militar, inclusive para uma guerra. E aí, por que vocês não cancelam, hein, anciãos? Essa pergunta eu fazia à Sociedade Torre de Vigia quando eu era testemunho de Jeová, mas eu enviava cartas, fui a Betel, conversei com advogados ali, nada, não respondem essa pergunta. Um ancião uma vez me disse, não, mas você já tem a carteirinha, para que cancelar? Você vai cancelar a sua carteirinha de médico só porque você não quer ser médico? O problema é que ser médico não é pecado, mas para as testemunhas de Jeová, ser reservista é pecado. E ter a carteira de reservista indica que você não é neutro. Porque se eu quero ser neutro e não participar desse mundo, então eu devia pedir o cancelamento da carteirinha de reservista. Anciãos testemunhos de Jeová, deem exemplo para o seu rebanho. Que incoerência! Depois o Rubens Dantas diz que confia nos anciãos. Eu sei que vocês confiam nos anciãos, está certinho. Eu confio só em Jeová. Tá? Eu respeito os meus líderes, os meus pastores, mas confiar estritamente como vocês fazem, só vocês mesmos. Bíblia para vocês.